A perícia por videoconferência é uma questão bem nova, uma questão que surgiu em função do contexto que nós estamos vivendo, né, hoje em dia, e que não tem regulamentação. Foi feita uma regulamentação para as audiências por videoconferência, né, eles chamam até de teleconferência, que é feito até dentro do portal lá, do TST e tal, tem a plataforma específica para fazer, os juízes fazem as audiências ali e tal, então tem todo um protocolo, tem todo um preparo, né? E as perícias não tiveram nenhuma regulamentação, tá? E é algo novo, já estão ocorrendo. Em que caso que seria usado esse tipo de perícia por videoconferência, né? Existem alguns casos bem específicos. Um deles é quando a gente tem um local desativado. O local não existe mais, muitas vezes acontecia isso, né? O perito vai até a empresa, certifica que o local não existe e aí só faz a entrevista, né? Então, essa verificação de que o local não existe, se ambas as partes estiverem de comum acordo, pode ser feita verbalmente, a comprovação através de imagens, tudo, e o perito pode fazer a perícia por videoconferência sem precisar se deslocar até o local, né? Local desativado, local desconfigurado, é uma das possibilidades. Mas a principal mesmo é a substituição da perícia na vara do trabalho, onde todos os participantes tinham que se deslocar até a vara do trabalho, só para sentar lá na secretaria da vara do trabalho, às vezes nem dentro de uma sala, às vezes no banco ali na sala de espera de audiência. Para quem ainda não foi num fórum trabalhista, tem as secretarias das varas do trabalho, que são salas, tá? E aí tem uma série de bancos num hall, onde as pessoas ficam esperando ser chamadas para as audiências. Quando não tem audiência, esse espaço fica livre, tá? Fica algum ali, um advogado ou outro, consultando processos físicos que ainda existem, né? E as perícias marcadas na Secretaria da Vara do Trabalho funcionam assim. Você vai até lá, quando existe uma sala, uma mesa disponível, você entra lá e faz a perícia. Quando não, você senta ali nos bancos da sala de espera, ali no hall de espera, e faz a perícia ali mesmo. Então, a perícia por videoconferência, ela pode ser muito benéfica, porque é desconfortável você fazer perícia assim, você não tem nem lugar para apoiar direito, para escrever, para anotar as coisas. Quando está no período, no horário de audiência, aquilo lá tá cheio de gente, é um burburinho danado, você não escuta direito o que as pessoas falam. Então, a videoconferência ela pode ser realmente uma ótima forma de resolver esse problema, otimizar o tempo e reduzir os custos, porque você precisa sair do seu local, se deslocar até lá, o perito também. Então vamos lá, como é que a gente se prepara para uma perícia assim? Qualquer perícia que você vai fazer, independente do local que você vai fazer, como você vai fazer, aonde, estudar. Estudar a petição inicial, estudar a documentação do processo, né? Fazer o seu embasamento técnico, tá? E de conhecimento do que está sendo pedido, né? Da realidade vivida pelo reclamante, seja você atuante pelo reclamante ou pela reclamada, tá? Então, fazer contato com as partes. Então, se você atua pela reclamada, você entrar em contato com a reclamada, verificar o que o reclamante fazia, o que não fazia, toda aquela preparação que a gente sempre fala para você fazer uma perícia. Então isso é fundamental, isso é qualquer caso, tá? O segundo, definir a estratégia da perícia. Qual a tese que você vai utilizar para defender o seu cliente? Tá? Não é porque é uma perícia por videoconferência que você vai fazer a bambu. Não vai. Você vai atuar assim como qualquer outra perícia, com a estratégia definida. Por quê? Porque é através da estratégia de atuação que a gente consegue focar no resultado que nosso cliente deseja, ok? Então consegue aumentar os resultados com a estratégia definida. Então você vai definir a estratégia. O que você vai, de fato, abordar, né, durante ali a fase de entrevistas, que é a única que existe, para conseguir o resultado do que teu cliente espera, ok? Então definir a estratégia da perícia. Terceiro ponto. Planejamento. Isso é fundamental. Então você tem que entender, primeira coisa, qual o local que você vai fazer a perícia?
você tem que estar num local adequado, num local tranquilo, calmo, sem barulho, sem ruído. Porque não pode interferir isso na perícia, porque senão, imagina só, cada um, às vezes ali você pode ter na perícia 3, 4, 5, 6 pessoas na chamada de videoconferência. Aí imagina só, 6 pessoas com barulho de criança, nada contra, eu tenho meu filho pequeno aqui, às vezes a gente tem que dar uma controlada, mas é cachorro, é caminhão passando na rua, você precisa se preparar para isso não interferir na perícia, tá? Então, qual o local que você vai fazer a perícia? Isso é muito importante. Qual a estrutura que você vai ter para fazer a perícia? A internet tá legal? Né? O que você vai usar? Você vai usar o Wi-Fi? Você vai usar o 4G do seu telefone? Pô, eu não tenho 4G, Wagner, só tenho Wi-Fi. Legal, você vai utilizar o Wi-Fi, certifica de que naquele momento da perícia não existam outras pessoas utilizando aquele equipamento. Por quê? Para não congestionar, para não dificultar a transmissão de dados, de imagem, para você não perder o sinal, nada disso, tá? Equipamento. Qual o equipamento que você vai utilizar para fazer a perícia? Você vai fazer através do seu telefone, você vai fazer através de um computador. É através do telefone, legal. Teu telefone está com a câmera legal. Vou fazer com o meu telefone, mas minha câmera está quebrada. Não adianta, né? Então, tem que estar com equipamento legal. Eu vou utilizar o microfone, testa antes, vê se está funcionando, se não está, né? Então é importante isso, tá? Quem e como vai participar. Então, vamos dizer que eu estou atuando por parte do reclamante, tá? Quem vai participar por parte do reclamante? O advogado, tá? E o próprio reclamante, legal. O reclamante, às vezes, principalmente os reclamantes, né? Às vezes são pessoas que não têm tantas condições financeiras de ter um plano de dados de internet, um telefone com câmera. Tem gente que tem telefone sem câmera. Então é importante entender se o reclamante vai conseguir efetivamente participar. Ele é peça fundamental no teu trabalho. Então, se ele não tem essa estrutura, talvez conversar com um advogado, ver se o advogado cede ali na sala, numa sala ali do escritório, alguma coisa assim, né? Um computador ou um telefone para ele participar de uma forma efetiva, né? De uma forma que consiga realmente participar da perícia. Se você está por parte da reclamada, entender todo mundo que vai participar. Não pode chegar no meio da perícia e falar, doutor, tem mais uma pessoa aí para colocar. Não é assim que funciona, né? Então, precisa programar antes quem vai participar e quem não vai. E a mesma coisa, verificar o local que essa pessoa vai estar, né? Qual o equipamento que ela vai utilizar. Deixar a pessoa, fazer com que a pessoa entenda que é importante aquilo, que às vezes a pessoa vai participar da perícia, ela fica ali no telefone, né? Eu não tenho nenhum telefone aqui, mas ela fica ali no telefone, olhando o WhatsApp, vendo se chegou e-mail, respondendo e-mail, e a perícia lá rolando, e ela nem ali. Aí quando pergunta alguma coisa, não, é verdade. Quando você está numa videoconferência, às vezes isso fica potencializado, porque não tem ninguém perto vendo, né? Às vezes as pessoas só tão longe, então não tem ninguém perto olhando. A pessoa aproveita ali para tá aqui no computador e tá aqui no telefone. Então é importante que você prepare a pessoa para participar da perícia também, entender qual que é os dispositivos que ela vai utilizar, né, para fazer a perícia e fazer com que ela entenda a importância daquele ato, ok? Próximo passo. Contato com o perito previamente. Se o perito não agendar, agende você o contato com o perito. Liga para o perito e fala, doutor, tudo bom? A gente tem uma perícia por videoconferência agendada para depois de amanhã. Queria confirmar com o senhor como é que vai ser a dinâmica dessa perícia. Se o senhor vai determinar, por exemplo, né, que primeiro vai falar uma parte, depois vai falar outra. Porque quando você está numa sala que está acontecendo uma perícia, numa mesa ali, onde estão todos os participantes ali, facilmente você consegue coordenar quem é que fala, né? É mais tranquilo, a pessoa começa a falar, se segura e tal. Quando você está numa videoconferência, você não sabe quando os outros vão falar, você não está vendo os outros de uma forma aproximada. Você está vendo a imagem e às vezes está pequenininho ali para ti, né? Então, é importante organizar junto ao perito essa questão, como vai ser feita
a dinâmica da perícia. Você primeiro vai falar o reclamante, depois a reclamada, aí depois fala o assistente do reclamante, assistente da reclamada, os advogados se vão falar ou não vão falar. Então é importante isso daí, tá? Qual a plataforma o perito vai utilizar para fazer a perícia? Então, vai ser feito pelo Skype, pelo Zoom, pelo Google Meet. Qual a plataforma? Por quê? Pô, você já se prepara, você já testa a plataforma antes, verifica se você tem facilidade de trabalhar com aquela plataforma, né? Para você chegar no momento da perícia, não ter nenhuma intercorrência. Já, não consegui participar porque meu computador não acessa aqui. Pela política da empresa, eu não consigo acessar o Skype. Isso pode acontecer. Existem algumas empresas em que o controle de acesso à internet é bem restrito. Então, existem sites que você não consegue acessar. Eu trabalhei numa empresa que era assim. Às vezes eu precisava pesquisar alguma coisa num site específico, eu ia acessar lá, não permitia. Eu tinha que ligar para o TI, pedir para eles liberarem o acesso àquele site específico, porque eles sabiam que era em função do trabalho. E, normalmente, as reuniões, a pessoa que agendou a reunião, ela gera um link da sala de reunião. Então, você vai acessar um link de internet comum, como se fosse o Google ali, entendeu? Por isso que é importante verificar essa questão. Uma outra questão, quanto tempo vai ser a perícia? Você perguntar antes para o perito. Por quê? Porque existem plataformas que determinam um tempo máximo de duração quando você não tem assinatura. Por exemplo, o Zoom. O Zoom é uma das melhores plataformas, eu considero uma das melhores plataformas para fazer reunião, é uma das mais fáceis de mexer, ela é super intuitiva. Tem uma questão de segurança envolvida lá fora, nos Estados Unidos e tal, mas para uma perícia não tem nada ali que gere qualquer tipo de problema, tá? Que o limite da reunião são 40 minutos. Se a perícia se estender mais que isso, o perito vai fazer a reunião, né? E aí ele vai gravar isso. 40 minutos, encerra a sala, começa de novo. 40 minutos, encerra, começa, e assim vai. Então, pelo Skype, por exemplo, já não tem esse problema. Não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, tá, gente? Pelo Skype, ele grava direto. Só que já é uma plataforma diferente, a visualização das pessoas não é tão boa quanto a do Zoom. Enfim, definir qual que é a plataforma ali para entender quanto tempo vai ser de reunião, tá? E gravação da reunião. Essa é uma questão bem interessante, gente. O perito, quando ele utiliza a plataforma para fazer a reunião, a própria plataforma dá a opção de gravar, tá? a reunião. Quando você está apenas assistindo, você não consegue pela plataforma gravar. Mas existem programas que você instala no seu computador ou no seu telefone que grava a tela com o áudio. Então você consegue gravar toda a reunião da perícia, tá? Então você já testa isso antes também para verificar e comunica o perito, fala, olha, doutor, eu vou fazer a gravação da perícia também aqui, tá? Tudo bem? Vou gravar a tela da perícia. Então não tem problema nenhum. Pô, mas eu preciso comunicar o perito, Vagnão? Gente, eu gosto de jogar as claras, de forma honesta, né, de forma ética, íntegra. E quando você faz isso, você já coloca para o perito que você não está ali para criar confusão. Você já meio que estabelece ali uma relação de confiança com o perito. Por quê? Você tá jogando limpo com ele. Entendeu? Então isso favorece o andamento da perícia. Tá bom? Só lembrando que ninguém fica sabendo que você está gravando a tela, a não ser que você fale. Tá? Vestimenta. Não é porque é videoconferência, vai estar de qualquer jeito na perícia. A camisa bem colocada, nada de chegar lá, todo amassado, de pijama, de qualquer jeito, descabelado, nada disso. Você está representando você mesmo, você está representando a parte que lhe contratou, seja o reclamante ou seja a reclamada. Então, a vestimenta é assim como você iria numa perícia, seja na empresa, na vara da Justiça do Trabalho, tá? Então, prestar atenção aí na vestimenta. Acertar com o advogado antes da perícia, verificar, né, na verdade, com o advogado antes da perícia, se todos os documentos referentes ao caso estão inseridos no processo.
e você pegar o número de identificação desses documentos. Então assim, quando você insere um documento dentro do processo, ele gera um ID. Todo documento que é inserido no processo, ele gera um ID, um número de identificação daquele documento, tá? Então o advogado tem acesso a isso. Então, tem a ficha de EPI? Tem. Está no processo? Sim, está. Então, me passa o ID da ficha de EPI. Aí ele vai te passar o número. Tem o PPRA? Ok, me passa o ID. Tem a ficha de registro? Anota lá o ID. LTCAT? Tal. Todos os documentos pertinentes que possam ser utilizados durante a perícia, você pega o ID desses documentos. E aí, você vai para a perícia munido de todas as informações. Vai ter ali toda a informação de período de trabalho do reclamante, né? Todo aquele estudo prévio que você fez, você vai levar ali para a perícia. O perito vai conduzir a perícia conforme essa dinâmica. Então vai falar o reclamante, vai falar a reclamada, o representante da reclamada, né? O assistente técnico das partes e tal. Uma coisa muito importante, que quando você faça referência a qualquer tipo de documento na perícia por teleconferência, né, por videoconferência, você explique a informação ao perito. Isso serve para você sanar dúvidas ou estabelecer controvérsia, tá? Então, tem alguma coisa que o reclamante falou, não, eu trabalhei de 1º de janeiro a, acho que foi julho de 2019. Aí você tem a data, você explica para o perito, fala, olha doutor, a data correta é 19 de julho de 2019. A ficha de registro dele é o documento ID número tal. Porque aí o perito já sabe, ele consegue buscar facilmente nos autos do processo aquela informação que você colocou para ele. Então facilita muito o acesso à informação. E a mesma coisa vale para controvérsias, né? Um exemplo clássico aqui, tá? O reclamante chega e fala, não, eu não usava EPI. Fala, doutor, existe a ficha de EPIs em nome do reclamante completa no processo, e lá afirma que ele utilizava os EPIs. Então, queria estabelecer, pedir que o senhor deixe explícito no seu laudo de que a reclamada não concorda com essa alegação do reclamante. O ID da ficha de EPI é número tal. Você mostra o caminho para o perito, tá? Então, facilita muito quando você atua dessa forma, tá? Uma coisa muito importante, quando for começar, questionar o perito como ele vai avaliar os agentes da perícia e as evidências, tá? Então, doutor, como é que o senhor vai fazer a avaliação dos agentes que estão envolvidos na função do reclamante? Por exemplo, ruído. Não, eu vou utilizar a documentação que está no processo. Lembrando que esse tipo de perícia é para locais que não existem mais, porque senão a perícia deve ser feita no local, né? Eu vou utilizar a documentação que está no processo. Se você está por parte do reclamante, você pode até perguntar, mas se eu tenho o ID do documento, ou pede para reclamada, né? Caso você ainda não tenha tido acesso. Se você é pela reclamada, você fala, o ID do laudo de insalubridade que tem as avaliações é o número tal, tá lá para o senhor consultar. Então, facilmente ele vai conseguir consultar a documentação, tá? Então, é importante você estabelecer como que ele vai avaliar os agentes e deixar isso registrado. Por isso que você precisa perguntar para ficar registrado. É muito importante que você questione os pontos controversos e comprove eles com os documentos, como eu comentei no caso dos EPIs. Isso vale para todos os pontos, tá? Um exemplo. A reclamada fala, até estava conversando com um aluno do curso hoje sobre isso, né? A reclamada fala que o reclamante não permanecia na cabine do equipamento lá, o equipamento pesado, né? Uma máquina pesada, e tinha um abastecimento desse equipamento. A reclamada fala que o reclamante não permanecia dentro da cabine durante o abastecimento. O reclamante fala que permanecia. Então já tem uma controvérsia. Como é que a gente comprova essa controvérsia? Através de evidência. O assistente que é meu aluno estava por parte do reclamante, a estratégia dele foi para a reclamada apresentar evidência de que havia um local para ele ficar quando não estivesse abastecimento. Como é que faz quando está chovendo? Como é que faz quando está intempérie, frio? Esse caso foi no sul do Brasil, frio danado, nessa época de inverno bate menos temperaturas negativas e o cara fica lá no frio sem ter nenhum lugar para se abrigar.
E aí o reclamante falava que não, que ele ficava nessas condições, ele permanecia dentro da cabine. Então foi solicitado para a empresa que comprove que eles ficassem lá. Se a empresa tem uma comprovação disso, tem treinamento, documento, imagem de uma cabine ali, né, para a pessoa ficar, ela fala, olha, a comprovação está nos documentos número tal, tal, tal do processo. Assim como, se você é assistente do reclamante nesse caso, né, tem a foto do cara dentro da cabine. Por exemplo, o motorista fez uma selfie ali dentro da cabine. Tem a foto que é o documento ID tal que comprova a alegação. Então, é sempre importante você comprovar com os documentos, tá? Mas, gente, sempre tentando evitar ao máximo confusão, evitar desconfortos, tá? Então, respeitar a vez do outro falar, não sair falando por cima. Lembrando sempre, pedir para o perito registrar formalmente no laudo dele quando tiver alguma controvérsia que não seja evidenciada ali na hora ou que você entende que as evidências colocadas não satisfazem. Por exemplo, o reclamante afirma que não recebia EPI. Aí a reclamada fala, não, mas tem a ficha de EPI, é o ID número tal. Só que a ficha de EPI, o cara trabalhou 5 anos e a ficha de EPI pega 6 meses só. Então você fala, tudo bem, só que a ficha de EPI é do período de tal a tal. O restante do período não tem comprovação de entrega de EPI. É só o doutor avaliar o documento que a reclamada falou, número tal, que o senhor vai verificar isso. Então você coloca ali para o perito a sua interpretação sobre aquela controvérsia. Por isso que é importante você estudar antes o caso e coletar as informações com o advogado dos documentos estratégicos para o caso, qual o ID dele, porque durante a perícia você vai munindo o perito com essas informações, tá? Então solicitar formalmente ao perito que registre todas as controvérsias estabelecidas, todas as falas, tudo que você achar que é interessante para o seu cliente. Registre tudo e grave. Então, se você não tem nenhum aplicativo, não tem nenhum programa de gravação de telas instalado na sua máquina, solicite que seja instalado ou instale você mesmo. Na empresa, às vezes, a gente tem que solicitar, né? Então, converse com o seu gestor, fala, olha, nós vamos ter uma perícia por videoconferência, né? E seria muito interessante que a gente gravasse a perícia. Só que para isso eu preciso ter instalado na minha máquina um programa de gravação de tela. Tem como instalar? E aí a empresa vai dar seguimento. Ou se você vai fazer da sua máquina ou do seu telefone, você mesmo instala um programinha aí e grava a parada e anota tudo. Pô, Wagner, mas eu vou gravar, para que eu vou anotar tudo? Para não fugir nenhum detalhe. Porque quando você anota, normalmente você já coloca ali as interpretações que você teve, as impressões que você teve. E perguntar para o perito a data que ele vai entregar o laudo. Então vamos lá. Comentar aqui assim, sobre algumas possíveis benefícios e não que sejam desvantagens, mas coisas que talvez não sejam tão benéficas aí das perícias em teleconferência, videoconferência. Impossibilidade da participação de todos. Isso é uma desvantagem. Por quê? Às vezes a pessoa não consegue ter acesso, né, ao telefone, não consegue ter um plano de dados ali para participar e aí pode trazer prejuízo ao caso. Impossibilidade da apresentação de documentos na hora da perícia. Eu gosto de apresentar na hora. Porque assim, a outra parte falou alguma coisa que eu tenho um documento comprovando o contrário, eu nem falo nada, eu só falo, doutor, eu não concordo com a alegação e apresento o documento. Ponto. Matou a questão na hora. Não espero o perito ir ver, tá? E a insegurança no vídeo. Gente, não é normal para nós falarmos para uma câmera, para nós, seres humanos comuns. Né? Não é normal falar para uma câmera, é difícil, é complicado, tá? Dá vergonha às vezes, então a insegurança é grande. É normal isso, vocês vão sentir isso, é normal. O importante é que vocês se planejem antes. Então, testa antes a câmera, coloca ali a câmera, liga para um amigo, ou para a mãe, ou para a namorada, para a esposa, para o marido e conversa com um vídeo, isso facilita você destravar ali na hora do vídeo, tá? Se você se sente mais confiante, estando mais arrumado, se arruma. Para as mulheres, se vai dar mais confiança, tá maquiada, com o cabelo arrumado, se prepara mesmo. O importante é que na hora que você ligar o vídeo, que você se vê ali na tela, você não se sinta desconfortável. Isso às vezes tem pessoas que travam na frente do vídeo e não conseguem falar. Existem pessoas que ficam doentes pelo nervoso, pela ansiedade. Então,
testem antes, pratiquem antes, porque facilita muito. Alguns benefícios. A gravação, né, da perícia, porque depois na hora de fazer o seu parecer, você consegue consultar tudo que for falado. Então, principalmente se você não tem experiência, isso ajuda muito, porque você não precisa recorrer somente às suas anotações, que no início é natural que sejam meio bagunçadas, e é por isso que é importante anotar tudo, porque você vai se organizando da sua melhor forma de anotar, e aí você vai melhorando essas anotações com o tempo. Com a gravação da tela, isso facilita. Se tiver alguma anotação ali que você não está ainda, não entendi direito isso daqui, está fazendo referência a quê e tal, você tem o vídeo para recorrer para você ver, tá? Conversas paralelas. A videoconferência, você está fazendo a perícia aqui e não tem ninguém sabendo se tem alguém do seu lado ou não tem. Então pode estar do teu lado o advogado, o reclamante pode estar na tua frente, vocês podem estar conversando durante a perícia sem ninguém perceber. Isso estrategicamente pode ser vantajoso. Então você pode pegar ali uma folha, fazer perguntas para outra pessoa, anotar a pergunta na folha e passa a folha para a pessoa te responde e de forma estratégica você consegue tratar as informações da perícia ali na hora. Então isso facilita também, tá? Pô, Wagner, mas é certo fazer isso? Não tem nada que impeça fazer isso. Durante a perícia presencial, você tem a pessoa ali do seu lado para conversar. Durante a videoconferência, você também pode fazer isso. Você se ver atuando, uma autoavaliação. Então isso é muito legal. Você depois da perícia, depois que acabar a perícia, você ver o vídeo da perícia. Por quê? Você vai conseguir se autoavaliar. Você vai conseguir entender a sua postura, como é que estava. Se a roupa que você colocou ficou legal. Por quê? Numa próxima você já sabe como melhorar. As perguntas que você fez, se você ficou inibido, você vai perceber isso. Fala, pô, aqui eu devia ter falado, mas acabei não falando por vergonha, preciso melhorar isso. Então, você consegue se autoavaliar naquele caso e entender realmente aonde você pode melhorar, né? Falar, poxa, nesse momento aqui eu rateei de não ter falado tal coisa. Ou, aqui me faltou a informação, então na próxima eu vou buscar essa informação antes, tá? Então é importante para fazer essa autoavaliação. Esclarecimentos pontuais com o perito. E se você tem essa oportunidade de conversar somente com o perito, utiliza ela a seu favor. Não tem nada de errado nisso. O lance é utilizar com estratégia, né? Você conseguir tentar extrair do perito ali alguma informação que te dê um indício de algo. É uma oportunidade. E também ficar ligado nisso. Por exemplo, acabou uma gravação, o perito vai iniciar todo mundo de novo na sala. Pô, o perito demorou 10 minutos para começar a gravação de novo. Questiona. Fala, doutor, vi que demorou um pouco, aconteceu alguma coisa, tá tudo certo, para você mostrar para o perito que você está ligado, né, em tudo que está acontecendo, que ele não vai levar a perícia assim do jeito que ele quiser, tá? Então, gente, esses são as ações necessárias que eu vejo para você conseguir se preparar de uma forma efetiva para fazer uma perícia por videoconferência, algo que é totalmente novo, algo que é totalmente inusitado, né, mas necessário em função do contexto atual que nós vivemos. E vou dizer para vocês, isso daí vai perdurar agora, isso daí não sai nunca mais. Porque as pessoas estão se habituando, né, ao uso do computador e das salas de videoconferência para você poder se comunicar, né? Hoje em dia as reuniões estão mais dinâmicas. Antigamente, para você fazer uma reunião, tinha que acertar a agenda de todo mundo para todo mundo estar no mesmo lugar. É um sacrifício, né? Hoje em dia não, hoje em dia você faz uma reunião muito mais fácil. Então, as perícias por videoconferência vieram para ficar definitivamente. Se o assistente técnico não perceber no momento da perícia algum ponto que deveria contestar na hora, pode entrar em contato com o perito posteriormente para apontar esses pontos controversos? Poder você até pode. Não sei se o perito vai aceitar, tá? Então, se no momento da perícia passou alguma coisa que você identifica que deveria ter falado, como assistente técnico é sua obrigação entrar em contato com o perito. Fala, olha doutor, tudo bom? É o fulano de tal, assistente técnico tal, do que nós fizemos a videoconferência do processo número tal, reclamante tal, reclamado tal. Teve uma informação que eu considero bem relevante para o caso, que
acabou me passando e não consegui prestar no momento da perícia. Eu posso informá-lo ao senhor agora? Aí o perito vai definir se ele aceita ou não, tá? Ele pode aceitar e dividir essa informação com os demais, e ele pode simplesmente não aceitar porque a perícia já acabou. Se você não falou na hora, problema seu, tá? Então, e não tem problema nenhum nisso, tá? O momento da perícia é para aquilo. É por isso que é muito importante a preparação antes da perícia. É fundamental você se preparar antes da perícia. A guerreira ainda aqui. Quem propõe a perícia por videoconferência é o juiz? Pode ser usado nas perícias comuns que não envolvem análise quantitativa? Não, não podem ser usada para perícia comum, tá? Se existe o local de prestação de serviço ativo, funcionando, como o reclamante trabalhava, enfim, a perícia deve ser feita presencial, tá? Não deve ser feita por videoconferência. Por quê? Porque a análise do local de trabalho é muito importante. O anexo 13, ele condiciona, né, a insalubridade, por exemplo, de agente químico, tá? Só um exemplo. A inspeção ao local de trabalho. Então, se o local de trabalho existe, tem que inspecionar, tá? Assim como anexo 7 para radiação não ionizante, anexo 9 por frio, ok? Então, se o local existe, tem que ser presencial. Sobre quem determina esse agendamento, pode ser o juiz e pode ser o próprio perito, tá? O perito pode propor isso, mesmo porque os fóruns trabalhistas ainda estão fechados, então o perito pode até solicitar autorização do juiz para propor, tá? Então pode ser um dos dois, tanto faz. A perícia pode ocorrer sem a câmera ligada, só por voz? Eu, como perito, não aceitaria, guerreira, porque você não sabe quem está ali naquele local, se é realmente a pessoa ou outra, entendeu? Então um exemplo disso é, eu tenho um reclamante que chama José. Eu ponho ele para falar ali, ligo ali e ponho o João para falar no lugar do José. Então, eu como perito não aceitaria se não tiver câmera, tá? Por isso que é importante, antes da perícia, você verificar se todos que irão participar têm um equipamento adequado, correto para participar da perícia. Né? Caso contrário, para você conseguir providenciar com antecedência, porque o perito pode se negar a fazer a perícia em função de não conseguir ver a imagem e comprovar de que aquela pessoa é aquela. Inclusive, ele pode pedir ali a comprovação no momento da perícia, se mostrar o RG, mandar para ele por e-mail, qualquer coisa assim. Existem peritos que solicitam que as pessoas se identifiquem no começo da perícia apresentando o documento com foto, inclusive. Ou pode solicitar que seja enviado para ele antes, tá? Ou não é incomum, tá? O perito entrar em contato antes da perícia para explicar essa questão da plataforma, como é que vai ser a dinâmica, tudo isso, tá? E aí ele pode solicitar que seja enviado para ele a cópia do documento de identificação de cada um dos participantes. Uma coisa muito interessante é que você pode acertar com o perito, caso essa questão da câmera, caso a pessoa não tenha disponibilidade de equipamento, né, para fazer a perícia, é você compartilhar o equipamento ali com a pessoa. Então você explica para o perito a situação, fala, olha, doutor, por exemplo, isso geralmente vai acontecer no caso do reclamante, né? Fala, o reclamante não tem condições de manter ali um plano de dados, tal, então nós vamos fazer a perícia juntos, tá? E aí você posiciona a câmera e faz os dois juntos, a imagem capta o som e a imagem dos dois, tá? Uma outra coisa, seria interessante se vocês tivessem algum local para colocar o telefone. Quem vai fazer com o telefone? Um tripé, um apoio, qualquer coisa, para você não ficar com o telefone na mão e a câmera ficar assim, a câmera ficar estática. E isso facilita muito a perícia, porque vai deixar os outros tontos, tá? Quando ocorre a perícia online, normalmente para as perícias que vão avaliar algum local que foi desativado, desconfigurado, aquelas perícias que iriam ocorrer na Secretaria da Vara da Justiça do Trabalho, tá? Então, ao invés de fazer lá na Justiça do Trabalho, faz ela por videoconferência, ok? Vale para o perito assistente tirar foto do documento de identidade da parte interessada? Pode ser uma foto de comprovar ali quem que está participando da perícia. Pode sim, não tem problema nenhum.
Pode mandar até pelo WhatsApp. Hoje em dia o WhatsApp facilita muito isso daí. Como cadastrar para ser assistente técnico? O Anderson está perguntando. Então, Anderson, para ser assistente técnico, você não precisa se cadastrar em nenhum lugar. O assistente técnico atua em favor das partes de um processo, tanto o reclamante quanto a reclamada. Então, o que você precisa fazer é conseguir os clientes, né, escritórios de advocacia ou advogados autônomos para trabalhar em função da reclamada ou do reclamante, ou o departamento jurídico das empresas para trabalhar em função da reclamada. Você tem que encontrar os clientes, formar as parcerias para atuar. E é o que eu ensino no meu curso Expert em Perícia, aí eu ensino tudo isso daí de forma prática. O Daniel está perguntando aqui, pode ocorrer o reagendamento da audiência por falta de testemunha e insuficiência de provas? Cara, aí é uma questão ligada ao direito, aí é com os advogados. Mas eu acredito que sim, aí vai depender do juiz. Mas é uma questão que eu deixo para os advogados. Tá? Com relação à perícia, o perito, caso o reclamante não esteja, ou a reclamada, na videoconferência, o perito pode decidir por adiar, né, realizar uma nova videoconferência. Tá? Mas, se as partes foram comunicadas e o perito tem a confirmação disto, ele não é obrigado a fazer uma nova perícia, porque as partes foram devidamente comunicadas, tá? Aí os advogados das partes vão ter que entrar em contato com o juiz para solicitar uma nova perícia, dizer o porquê que ela não esteve presente naquela perícia que foi realizada, e para ver se o juiz defere a realização de uma nova perícia. Se o juiz não deferir, perdeu a perícia, tá bom? Se durante a perícia houver falha da conexão por parte dos participantes, a perícia deve ser remarcada? Depende do caso. O perito pode considerar que esta falha trouxe prejuízos para a elucidação do caso e agendar, solicitar ao juiz um novo agendamento, ou o perito pode seguir com a perícia desta forma, e aí a parte que teve a falha, né, que teve o problema, entra com o advogado, vai entrar com uma petição, né, no processo, solicitando ao juiz uma nova perícia, explicando o que aconteceu para não ter conseguido participar. Por isso que é muito importante você verificar tudo antes, testar tudo direitinho, né, para chegar no momento não dar problema, tá? Então é fundamental isso daí, ok? Bom, galera, 53 minutos, vamos finalizando, senão daqui a pouco o Instagram me derruba. Uma última pergunta. Pode ser feita a perícia por videoconferência se o local a ser avaliado não está desativado? Não deve ser feita. Porque se o local está ativo, uma das premissas é você avaliar o local. Faz parte da perícia, né? É a parte complementar da perícia. A primeira parte é a entrevista e a segunda parte é a avaliação de campo. Então, se o local está ativado, deve ser feito no local. Por quê? Avaliações quantitativas devem ser feitas no local e avaliações qualitativas também. Mesmo os agentes que não têm avaliação quantitativa, ele demanda de inspeção no local de trabalho. Então, se você vai avaliar o agente no local de trabalho, ele deve estar ativo. E se ele está ativo, ele deve ser feito lá no local, tá? Posso levar para videoconferência participantes que não estão no processo? Mais um representante da reclamada ou mais um assistente técnico? Guerreira, poder até pode, tá? O perito, ele pode se negar a escutar essa pessoa, assim como o assistente da parte contrária ou o advogado da parte contrária pode pedir que o perito não deixe essa pessoa participar, como seria num processo normal, tá? Eu já participei de um processo onde eu estava como assistente da reclamada e a parte reclamante chegou lá com um assistente técnico. E eu perguntei se ele estava inserido no processo. E aí falou que não estava inserido no processo, e eu falei com o perito, falei, olha, doutor, se não está indicado no processo, não pode participar da perícia, tá? E aí o perito pediu para que ele solicitasse. Não é nada pessoal, não é nada profissional, mas é uma questão do rito do processo, de como o processo deve ser feito. Então, o assistente técnico tem que estar indicado. Quantas pessoas o perito pode convidar para a perícia? Depende da plataforma que ele está usando. Se for pelo Zoom, pode ser até 200. Se ele pagar 300. No Skype, 250. Tanto faz. Aí vai depender dele, tá? De quantas pessoas se interessarem por fazer a perícia. Na verdade, as partes vão comunicar quem vai participar. E aí ele envia o convite para cada uma dessas pessoas, mas pode ser quantas forem necessárias. Tá bom, galera? Bom, obrigado. Uma ótima noite para todos. Fiquem com Deus e juntos a gente, decola.